desenvolvimento e sustentabilidade. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o diretor executivo da New Venture Brasil, o Altair Assunção. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Doutor Altair, os padrões de consumo dos países desenvolvidos são marcados pelo desperdício e pela falta de compromisso com a sustentabilidade. Em boa medida, esses padrões são também copiados pelos países emergentes, já que a economia vai no sentido de uma globalização, inclusive, desses padrões insustentáveis, né? O senhor acha que tem havido progresso no sentido de alterar esses padrões? Será que é possível que nessa Rio+20 a gente saia daqui com algum compromisso sério mesmo para mudar padrão de consumo, que impeça desperdício, que se comprometa com o futuro, com as novas gerações? Olha, eu vou te dizer o seguinte, é muito difícil, né, quando você olha para uma população que está ascendendo ao consumo agora e você diz a ela que ela não pode consumir. A gente pode, mas agora que ela está ascendendo e que tem recursos para fazer, ela não pode. Então esse é um negócio muito complicado e difícil de fazer, porque fatalmente as pessoas vão consumir aquilo que nunca consumiram. Então isso vai passar certamente por uma educação, por uma forma de educar essa população para que elas consumam de forma consciente. Mas no curto prazo, eu te diria que eu não vejo possibilidade de países que estão em franco desenvolvimento, como é o nosso caso, e outros, que você consiga coibir as pessoas de consumir. Então, vai ser uma tarefa gigantesca. Eu não digo nem assim impedir de consumir, mas mudar a forma de consumo. Por exemplo, essa questão que se discute hoje nos supermercados, não usar mais a sacola plástica, levar a própria sacola. Quer dizer, isso é possível. Isso mudar é possível. Esse tipo de coisa é possível. Sei. Agora, você não consuma, por exemplo, 2 pares de tênis, compre só um, você não precisa de 2. Esse tipo de coisa eu acho muito complicado. Não compre 2 calças, compre uma. Acho que por aí não vai dar certo. Vai ser muito complicado. Não coma 2 frangos, coma um só. Não vai ser por aí. Agora, o desperdício, no sentido de você mudar hábito, como da sacola, como de você jogar lixo no rio, como de você depredar essas coisas, isso eu acho que é possível ser feito. E acho que a gente já evoluiu bastante nesse aspecto, né? Tanto aqui como nas cidades fora daqui. Doutor Altair, como se pode avaliar até aqui o engajamento da sociedade civil no processo de concretização do desenvolvimento sustentável, especialmente de grupos de mulheres, crianças, jovens, povos indígenas, organizações não governamentais, sindicatos, agricultores e comunidades científica e tecnológica? Que exemplos poderiam ser citados desse tipo de participação? Eu te diria o seguinte, do ponto de vista de entidades, eu te diria que as mais atuantes neste tema, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, eu vejo as ONGs fazendo um papel bastante relevante. Eu vejo que determinado grupo de mulheres em determinadas cidades, até por conta de educar seus filhos de uma maneira diferente, os pais, mulheres, enfim, homens, maridos, esposas e tal, eu acho que tem dado uma contribuição significativa. Não vejo sindicatos envolvidos nesta discussão, não vejo, não sinto nenhuma vontade, nenhum lampejo de indício de que estejam preocupados com esse tipo de coisa, até agora não vi. Do ponto de vista... Agricultores. Agricultores, sim. O agricultor se preocupa porque ele tem ali uma situação de que tudo que é nocivo é ruim para ele, não importa o tipo de cultura, então você já vê movimentos bastante fortes de troca de defensivos agrícolas, como eu falei para vocês, e reciclagem das embalagens de defensivos agrícolas. Muita coisa você tem que usar veneno, produto químico ainda, porque é uma condição das lavouras, de determinadas lavouras. Mas há alguns sindicatos e movimentos sociais, como o MST, por exemplo, que faz uma campanha contra o abuso do agrotóxico, defende uma produção mais limpa, mais orgânica e mais limpa. Isso é relevante. Então, alguns movimentos... A Contag também, de certa forma. Então, agora precisaria envolver mais as indústrias químicas, né? Que aí que elas achassem alternativa ao produto atual, e elas, me parece que têm capacidade de desenvolver alguma coisa bastante boa e melhor do que tem hoje. Então, mas eu acho que isso vai evoluir, já evoluiu bastante, e acredito que evoluirá mais. A comunidade científica? A comunidade científica tem contribuído muito. Se você olhar
o que a gente tem de novidade em termos de painéis solares, painéis fotovoltaicos, usinas eólicas, aerogeradores, turbinas que você coloca em dutos de água ou esgoto para geração de energia. Então você tem a comunidade científica muito preocupada em desenvolvendo produtos que têm a ver com um mundo mais sustentável e um mundo que você tem a possibilidade, de repente, de até gerar sua própria energia, de tratar o seu próprio rejeito. O senhor não vê aí um momento em que deve ser reclamado um papel mais enérgico do Estado? Porque, por exemplo, muitos agrotóxicos já proibidos internacionalmente, no Brasil continuam sendo usados largamente. E alguns proibidos pela Anvisa também continuam sendo utilizados, porque fiscalização no Brasil é um mistério. Essa é sempre uma seara muito complicada, né, de você falar, mas fato é que na minha cabeça é uma coisa muito simples, né? Se não serve para europeus e americanos, não serve para brasileiros, é simples assim. Então eu não sei por que as coisas aqui continuam sendo feitas desse jeito. Por exemplo, o amianto, porque é proibido lá fora e aqui é permitido. Então tem coisas assim que a gente não acha uma explicação lógica. Poder econômico? Né? Provavelmente. Mas acho que você teria que ter uma campanha muito forte de conscientização. Eu gosto muito quando você entra pela linha de conscientizar as pessoas para que elas mesmas decidam o que faz bem ou não. Acho que o Estado cumpriria um papel, se isso não funcionar, em punir aqueles que não cumprem o que deveria ser feito. Então, como não há punição, então você tem um ambiente muito bom, né? Porque você usa o que é proibido, você não é fiscalizado, não acontece nada, então é um círculo vicioso e não virtuoso como deveria ser. E o acesso à informação, como é que o senhor avalia? Quer dizer, porque muita gente não dá contribuição até por falta de informação, não sabe que aquilo é uma coisa que está degenerando todo o planeta. Elival, você toca num ponto que eu acho que é fundamental, né? Já dizia que informação é poder, né? Acho que esse seria um papel interessante para o Estado cumprir, de informar e preparar as pessoas para aquilo que está sendo, por exemplo, nesse caso específico que a gente falou de agrotóxico, o que ela está comendo, o que está acontecendo. Então, assim, se a gente consegue botar informação, quer seja via internet, quer seja nas land houses, onde quer que seja, a informação tem que estar lá. Então, acho que as campanhas deveriam ser muito menos, digamos assim, tendenciosas e deveriam ser campanhas mesmo no sentido de conscientizar as pessoas e que tem coisas que elas não deveriam. Porque se a população não compra determinado produto porque usa muito agrotóxico, alguém vai se preocupar em não pôr agrotóxico naquele negócio. Mas como é que o senhor vê aí a grande pauta de anunciantes representada pelas indústrias do agrotóxico, que são grandes anunciantes na própria mídia? Aí você tem aqueles falsos dilemas, né? Se você permite que determinadas campanhas sejam feitas por empresas que estão, entre aspas, fazendo mal para a população, então esse tipo de ética, vamos chamar assim, né? Você tem que aprender a dizer não, que é uma coisa difícil aqui, né? Porque aí quando você coloca quanto de dinheiro tem em cima da mesa e que decisão que você tem que tomar, no final do dia, você acaba tomando uma decisão muito mais financeira do que uma decisão, digamos assim, correta e de bom senso, né? O que a gente tem visto, pelo menos por aí. É muito difícil tomar decisões duras quando envolve muito dinheiro, né? Agora é a questão dos pobres, né? O cumprimento das normas de novos padrões de desenvolvimento com vistas à sustentabilidade não poderá dificultar ainda mais o processo de saída de vários países, né, muito pobres, do estado de pobreza, exigindo mudanças estruturais profundas e grandes investimentos. Ou seja, esses países já são extremamente paupérrimos, né? Consumo de água limpa, por exemplo, já que estamos falando de sustentabilidade, ainda é uma quimera, né? Uma meta longínqua, né? E aí a Rio+20, será que vai tocar na realidade concreta mesmo? Vai apresentar soluções? Eu acho que as soluções elas poderão até ser apresentadas, eu acho, como ideias, porque vão ter bastante cabeças boas pensando nessa conferência, não é? E vão trazer coisas já previamente discutidas. O ponto é, das ideias trazidas, será que elas se materializarão como ações no futuro? E tem também outro assunto que é importante, como você acaba de tocar aí muito bem, tem gente que não tem saneamento básico, que está água. Então, às vezes se pensa em coisas muito mirabolantes do ponto de vista da sustentabilidade, sem atentar que tem gente morrendo de fome.
e de sede. Que se a gente pensar na era do iPad, do seja lá o que for, do homem indo para viagens não tripuladas para Marte, tem gente que morre de fome, não é pouca gente não. Então, em determinados lugares você não tem comida, o que é um absurdo generalizado, né? Pois é, mas será feita uma discussão diferenciada para os países mais pobres? Porque eles têm emergências, eles têm urgências. Esse é o ponto. Não, então, não pode ser genérico. Aí voltamos num ponto. Então, eu volto naquele ponto que eu te falei no início da nossa conversa aqui. Talvez a agenda não devesse ser tão ampla e tão estratosférica. Talvez a agenda devesse ser de 3 ou 4 situações extremamente urgentes que têm que ser resolvidas. Fome e pobreza extrema em determinados continentes da Terra. Eu acho que isso seria uma coisa relevante, porque no final do dia, se passaram 20 anos, as pessoas estão morrendo de fome na África. É simples assim. Qual que é o meu temor? Se roda uma Rio+20 e a coisa continua exatamente do mesmo jeito. Então, assim, a falta de foco no sentido, digamos assim, que nós estamos discutindo aqui, de coisas que, na minha visão, são absolutamente inconcebíveis no século XXI, né? Como não ter água, não ter esgoto e morrer de fome. A gente vive numa realidade que é uma realidade absolutamente fabulosa quando a gente compara com a situação dessas pessoas. Se você olha para Darfur, se você olha para a Somália ou para outros países da África, não dá para discutir outra coisa que não esse tipo de problema, não é? Mas seria interessante que todos olhassem para o mesmo lugar e todos buscassem solução para esse tipo de problema primeiro, para depois estar olhando alguma coisa um pouco mais estratosférica. Eu quero entrar aqui na parte mais conceitual. Segundo o relatório da ONU, esse relatório zero, né? O Rascunho zero, a economia verde deve ser vista como um meio para alcançar o desenvolvimento sustentável, redução da pobreza, melhoria da base dos recursos naturais e aumento da eficiência dos recursos, movendo o mundo na direção do desenvolvimento de baixo carbono. Quer dizer, na prática, como é que isso pode ser desencadeado? Quer dizer, sempre que a gente lida com a questão do desenvolvimento sustentável, a gente se pergunta se a gente não está embarcando numa canoa muito teórica, entendeu? Quer dizer, se fala muito, se criam muitos novos conceitos, a economia verde, a sustentabilidade, a redução de GES, não sei o quê, e a gente fica perguntando se esse amaranhado de conceitos vão levar a alguma coisa? Olha, eu te diria o seguinte, a minha maneira de olhar para a sustentabilidade, na verdade, eu te diria assim, eu acho que sustentabilidade é fazer certo. Eu acho, muito honestamente, que economia verde, eu acho que é um pouco de você estar trazendo um novo tema para uma nova discussão, mas que no final do dia é o mesmo tema que tínhamos antes com uma nova roupagem. Tem um pouco de preocupação com isso. Acho que sim, você tem várias indústrias chegando e desenvolvendo coisas que são verdes, no sentido da palavra, e que podem gerar emprego, como as alternativas de energias limpas, por exemplo, as alternativas de produção de alimentos orgânicos, é outra vertente. Mas fato é que você vai precisar ter investimento, você vai precisar ter investidores para determinado tipo de atividade. Então você teria que também estar pensando, além de reduzir a sustentabilidade a uma cor, que é o verde, em alguma coisa que você efetivamente perpetue por muitos e muitos anos aquela atividade gerando resultado, sem agressão das mais variadas formas, quer seja o meio ambiente, quer seja as pessoas. Sabe? Então, assim, sustentabilidade para mim é uma coisa que, se você tem um negócio e esse negócio vai bem, isso é sustentabilidade. E você tem que cuidar das outras coisas que estão paralelos e periféricos a isso. E o tema da cooperação? Porque há muitos países que desenvolveram muitas tecnologias sustentáveis, né? Mas nem sempre isso é repassado para os outros países que não têm desse desenvolvimento tecnológico e têm ainda problemas muito mais cruciais no sentido básico da palavra, como limpar a água, como ter energia elétrica, como ter um modelo de uma matriz energética limpa, que é o caso do Brasil para a produção de energia elétrica. Essa cooperação, será que não poderia ser mais incentivada? Acho que poderia ser mais incentivada e mais efetiva, na verdade, porque tem muita coisa lá fora que seria passível de ser trazida para cá, ou coisas daqui que seriam passíveis de ser levadas para fora, e você deveria criar um mecanismo que essa colaboração se desse de uma maneira muito mais fluida, e você precisaria mudar algumas coisas, que são os marcos regulatórios que estão aí, que impedem, de certa maneira, que isso seja compartilhado. Você tem leis de patentes, esse monte de confusão no sentido de proteção
que é uma coisa legítima, mas talvez flexibilizar um pouco isso, talvez usar essas boas experiências de uma forma muito mais fluida do que é feito hoje. Mas a gente tem muita coisa bonita e boa em volta do mundo que a gente precisava olhar um pouquinho para lá e trazer principalmente para cá, para o Brasil. E a questão, para se implementar algumas decisões importantíssimas para o desenvolvimento sustentável, você precisa de financiamento. Quer dizer, como é que está essa coisa, como é que o senhor avalia a situação do financiamento em termos de organismos internacionais, só a exemplo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do BIRD, que é o Banco Mundial? Eu acho que tem sido destinado recursos sim, Elivaldo, mas eu acho que ainda num montante aquém do que poderia ser feito. Principalmente quando você fala em desenvolvimento de tecnologias ou em desenvolvimento sustentável, quando você olha para pequena e média empresa. Aí você tem um ponto desassistido pelos organismos internacionais. Você vê muito dinheiro sendo emprestado e muito recurso sendo investido em grandes projetos, mega projetos, mas quando você traz para a realidade da economia média e pequena, isso ainda eu acho que é bastante desassistido. Vamos falar de restrições. Segundo o documento Rascunho Zero, os esforços internacionais para ajudar os países a migrarem para a economia verde não podem criar novas barreiras comerciais, impor novas condições para assistências e financiamentos, ampliar diferenças tecnológicas ou aumentar as diferenças tecnológicas entre desenvolvidos e em desenvolvimento, e não podem também restringir o espaço político para que cada país busque o desenvolvimento sustentável. Como analisa essas restrições? Olha, aí você tem um ambiente que é um ambiente que vai ter que se sentar e discutir, porque aí é basicamente um ambiente político, não é? Então, aí você tem, desnecessário dizer que aí são outras vontades e outras direções e outras, como é que eu vou te dizer, motivações para que isso seja compartilhado da maneira como foi escrita. É uma tarefa, eu te diria assim, de Hércules, para que isso seja verdadeiro. É muito difícil você colocar esse negócio escrito aí na prática, quando você senta numa mesa. Não precisa muita gente, não. Bastam 2 países só. Não precisa todos. É muito complicado. O papel das grandes cidades no desenvolvimento sustentável. No próximo bloco, aguarde.